Ok. Boa tarde a todos. Vamos dar início à palestra CAP Gestão, que será proferida por Cláudia de Souza, da EcoConsult. A Cláudia é responsável pela coordenação, elaboração e gestão de programas e projetos, incluindo a coordenação de 3 programas de capacitação para técnicos de ATER, lideranças de organizações da agricultura familiar e gestores públicos. Quem quiser saber mais, acesse o www.programacap.org.br. A Cláudia tem experiências com organizações internacionais, articulação com governos e sociedade civil, planejamento, monitoramento e avaliação de projetos nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Eu agradeço desde já a palestrante e a todos que se inscreveram e informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube, no Departamento de Administração, e pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADIM, que fica localizado no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à palestrante Cláudia de Souza. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite para que eu possa falar um pouco mais sobre o programa CAP Gestão. Que bacana estar aqui com vocês, lugar onde eu também participei, onde eu também estudei, onde eu me formei. Eu me formei no doutorado na UNB, e é muito bom estar aqui em casa, né, conversando com o pessoal da UNB, e de um curso que, para mim, é muito caro, muito querido e muito importante também nas ações que a gente vem desenvolvendo. Eu trabalho atualmente na GIZ, que é a Cooperação Técnica Alemã, e lá eu trabalhei, inclusive, com o Vitor, não sei se o Vitor está aqui com a gente, Vitor, que me convidou também para participar aqui com vocês. Eu sou agrônoma de formação e sou doutora em desenvolvimento sustentável pela UNB. Na GIZ, na Cooperação Técnica Alemã, eu trabalho no projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor, um projeto que é desenvolvido na região amazônica, em 4 estados da Amazônia, no Amazonas, no Pará, no Acre e no Amapá. E nesse projeto, das minhas funções é coordenar esse programa, que é o programa CAP Gestão, que eu vou falar um pouco mais aqui para vocês. E já vou aproveitar e pedir a vocês para já colocarem no chat quem de vocês já tem alguma experiência com gestão de empreendimentos rurais, principalmente os empreendimentos voltados para a agricultura familiar, ou quem de vocês tem alguém da família que tem um empreendimento rural e que você, de alguma forma, tem aí algum contato com a gestão desse empreendimento. O que é um empreendimento? O que é um empreendimento rural? Se vocês também quiserem já trazer aí para mim o que vocês entendem como empreendimento rural, vai ser bem bacana. Eu vou falar para vocês um pouco de como é que a gente trabalha no programa CAP Gestão e qual é a compreensão que a gente traz para o empreendimento rural no âmbito do programa CAP Gestão, no âmbito do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor na Cooperação Técnica Alemã. Já vi que o pessoal já começou a responder, respondam à vontade, gente. E quem não tem contato também, ótimo, que aí a gente pode conversar livremente. A minha ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo com vocês e não uma palestra que seja só eu falando. Eu quero ouvi-los ou lê-los, né? Conforme vocês forem colocando no chat, que eu acho que é uma oportunidade bem bacana da gente conversar, da gente interagir e da gente construir junto aí parcerias e possibilidades de trabalhar mais. Então, quais são as 2 perguntas? Eu fiz 2 perguntas. Uma, se vocês têm algum contato com empreendimento rural. E a segunda, o que vocês entendem por empreendimento? E quem quiser também abrir a câmera, eu acho que é bem legal, a gente pode se ver mais.
Eu vou fazer uma apresentação aqui, só para a gente poder ilustrar melhor sobre o que eu estou falando, né? Mas eu quero interagir com vocês. Então, se vocês quiserem tanto colocar as perguntas no chat, como também, se vocês precisarem, vocês me perguntem alguma coisa e eu interrompo a apresentação e a gente assim vai dialogando mais, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar a apresentação, deixa eu antes fechar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar a apresentação e depois eu vou tentar colocar no modo de apresentação. Não sei se vocês vão ver. Vocês estão vendo em modo apresentação? Não? Não. Então, espera aí. Vendo a tela inicial do PowerPoint. Tá, então vamos tentar de novo. Agora acho que vai dar certo. E agora, foi? Beleza. Então, gente, o que é o programa CapGestão? Que eu coordeno tanto na GIZ, está aí a nossa logo, inclusive, do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor. E aqui embaixo está a barrinha da gente de logos, né? A GIZ, a Cooperação Técnica Alemã. A Cooperação Técnica Alemã é uma empresa do governo alemão que coopera com diversos países em desenvolvimento, com diversos países no mundo, na verdade, mais de 150 países têm cooperação técnica com a GIZ. No Brasil, em cada país, quando ela coopera com o país, ela coopera, então, com algum órgão desse país, né? No caso desse projeto, do Bioeconomia e Cadeias de Valor, a nossa cooperação técnica é com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, então, o projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério, o projeto é desenvolvido sob a coordenação do Ministério. Então, é um órgão estrangeiro que está no Brasil, mas que desenvolve as suas ações em parceria com o governo brasileiro, tá? O programa CapGestão ele foi desenvolvido por esse órgão, pela GIZ, já nessa parceria com o Ministério da Agricultura, mas já tem algum tempo, foi anterior ao projeto Bioeconomia. E o nosso objetivo no programa, como diz aqui, olha, é promover o ensino e a aprendizagem a partir da prática, contribuindo com o aperfeiçoamento dos serviços de assistência técnica e extensão rural. Então, o que a gente quer? A gente quer ampliar a gestão de empreendimentos rurais, promovendo esse ensino e essa aprendizagem a partir da prática, melhorando, assim, a assistência técnica e extensão rural. E aí, quando a gente pensa em assistência técnica e extensão rural, normalmente a gente pensa em profissionais como eu e meus colegas na área de agrárias. Mas não só a assistência técnica e extensão rural, ela não é restrita apenas a agrônomos, engenheiros florestais, zootecnistas e veterinários. A gente tem, fazendo a TER, profissionais de diversos ramos, inclusive da administração, aqueles que se interessam pela administração rural. A gente tem nutricionistas, a gente tem matemáticos, a gente tem sociólogos, a gente tem antropólogos. Então, a TER é muito mais abrangente do que tratar de ciências agrárias. O colega já falou aqui do site, eu convido todos vocês para entrarem no site, navegarem nesse site, tem muita informação bacana aí. E, principalmente na biblioteca, vocês vão encontrar uma biblioteca bastante extensa, com as informações sobre o programa CapGestão. Então, vamos lá, vou passar a tela, vocês me dizem se passou. Passou a tela? Beleza. Então, gente, o programa CapGestão, ele começou lá na Amazônia, e aí ele começou em 2018,
com 6 módulos de formação. Então, eu estou aqui falando também de algo como a gente está aqui nessa conversa, né? Estou falando de educação, estou falando de formação, só que eu estou falando de educação e de formação para pessoas que têm pelo menos o nível médio de ensino e que trabalham de alguma forma com os empreendimentos da agricultura familiar. O que eu chamo de empreendimentos da agricultura familiar aqui no programa Capgestão? Esses são as associações e as cooperativas. O empreendimento rural vai muito além de uma associação, de uma cooperativa, mas aqui, no caso do programa Capgestão Amazônia, a nossa ênfase é em associações e cooperativas de produtores. Microempresas também, mas a nossa ênfase principalmente é no coletivo dos agricultores. E aí, quando eu falo de agricultura familiar, eu estou falando de produtores que têm pequenas extensão de área, eu estou falando de povos indígenas, eu estou falando de quilombolas, de ribeirinhos, de pescadores. Então, todos esses estão dentro do grupo da agricultura familiar. E a gente, então, desenvolveu esse programa para trabalhar esses aspectos da gestão que vocês, melhor do que a gente, das áreas agrárias, conhecem, mas trabalhar sob esse aspecto na área rural. Então, a gente desenvolveu um programa de formação com 6 módulos, só que entre os módulos, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui uma caixinha que tem 2 setinhas. Entre os módulos, a gente colocou uma ação na prática. Então, por isso que a gente fala de aprendizagem na prática. A gente tem um módulo de formação, digamos assim, teórico-prático, onde a gente já faz muitos trabalhos, utiliza muita metodologia, as metodologias participativas sobre a gestão, e a gente enfatiza o conhecimento que é dado nesse módulo aqui. A gente vai enfatizar esse conhecimento quando essas pessoas formadas vão para a prática e vão utilizar o conhecimento, no que a gente chama de intermódulos, são ciclos intermódulos. Então, a gente faz... o primeiro módulo é um módulo sobre metodologias participativas, porque a gente entende que trabalhar com a formação no meio rural para agentes, para profissionais que trabalham com assistência técnica e extensão rural, é trabalhar com metodologias participativas para o conhecimento. Então, a gente trabalha... O primeiro módulo é um módulo de processos participativos, para entender como se trabalha com adultos, como se trabalha de forma participativa a gestão do conhecimento. E aí, cada um dos formandos vão para campo e vão treinar o uso dessas metodologias em campo, junto a alguns empreendimentos selecionados por eles mesmos ou que eles já tenham conhecimento. Depois eles voltam e vêm fazer o segundo módulo, onde a gente aqui vai entrar diretamente na gestão do empreendimento em si. E aqui a gente vai trabalhar registros necessários para uma associação e cooperativa, a gente vai falar sobre cálculo de custo de produção, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, a gente vai falar sobre gestão organizacional. E aí, de novo, as pessoas vão para o campo, vão para o empreendimento e vão utilizar esses conhecimentos que aprenderam aqui, lá no campo. Depois a gente vai para o terceiro módulo, onde a gente vai, então, trabalhar sobre os aspectos do mapeamento de cadeias de valor. E aí, quem conhece um pouquinho sobre isso, ou quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. A gente aqui é diferente falar de cadeia produtiva e falar de cadeia de valor. A cadeia de valor, ela enfatiza todo o conhecimento de um determinado produto, desde o início da sua produção até o último consumidor. Então, a gente vai fazer o mapeamento dessa cadeia de valor e vai trabalhar sobre isso, sob uma metodologia que é chamada Value Links.
Aí a gente vai para campo e vai aplicar isso de novo. Depois a gente tem um módulo de regularização sanitária, e aí a gente desenvolveu materiais específicos. Todos esses módulos têm materiais que a gente desenvolveu próprios para serem trabalhados, e a gente desenvolveu materiais específicos para trabalhar com a regularização sanitária de algumas grandes cadeias que a gente tem aqui no Brasil, principalmente com ênfase na castanha do Brasil, no açaí, na polpa do açaí, e no pescado, com ênfase no pirarucu de manejo. Depois a gente tem um módulo de rastreabilidade ambiental, que é um módulo que a gente trabalha muito a questão dos nichos de mercados, as certificações. A gente também chama esse módulo de diferenciação de mercados. E o último módulo, a gente vai ensinar, então, os técnicos que trabalham com empreendimentos a elaborarem planos de negócios. Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso para vocês a partir de agora. Então, a gente, desde 2018, a gente já começou essa formação lá na Amazônia, né? E a gente já teve bastante gente envolvida. Só nesse programa aqui, no programa Capgestão Amazônia, a gente teve 70 empreendimentos que foram assessorados, né? E mais de 100 instituições JATER, ou seja, instituições que fazem assistência técnica capacitadas. Bom, essa capacitação, gente, ela, como eu falei para vocês, ela não envolve só agentes que trabalham diretamente no meio rural. A gente também trabalha envolvendo professores e estudantes de instituições públicas de ensino, a gente enfatiza bem isso, a gente trabalha, então, com professores e estudantes de universidades federais e estaduais, dos institutos técnicos federais, de escolas família e de casas familiares rurais, que são outras instituições de ensino bastante comuns lá na Amazônia, pouco ainda no Cerrado. A gente trabalha também com técnicos e técnicas de diferentes entidades públicas, privadas, sociedade civil, de cooperativas e associações também. E a ideia é apoiar efetivamente a qualificação da gestão e do acesso aos mercados para os empreendimentos da agricultura familiar. Então, esse é o nosso objetivo com o Capgestão. Aí, no site, quando vocês entrarem, vocês podem encontrar também esses números. Aqui eu já tenho os números também do Capgestão Cerrado, a gente já trouxe o Capgestão para o Cerrado, e já capacitamos pessoas, né, instituições de diversos municípios e de todos os estados do Cerrado. Então, hoje a gente já teve mais de 500 pessoas que participaram dos cursos que a gente ofertou. E esses são os módulos, eu apresentei um pouquinho para vocês, e aqui eu falo um pouco mais sobre cada um deles e sobre esses materiais que foram desenvolvidos, né? Então, mais tarde, daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre esse guia aqui. Esse guia foi um guia que a gente desenvolveu para trazer esse conhecimento da gestão do empreendimento para dentro das instituições JATER. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, todo mundo que ouve falar do meio rural, normalmente, quando a gente fala de meio rural, o que a gente fala, né? A gente fala da produção, né? Dos produtos lá do meio rural, então a gente fala do arroz, da soja, do açaí, como eu falei, da castanha, do baru, aí né, no nosso cerrado, a gente fala do baru também, a gente fala do buriti. A gente normalmente fala, quando a gente fala de processos de desenvolvimento rural, a gente está falando de aumentar a produção, a gente está falando de melhorar vias de comercialização. Do que mais que a gente está falando? Coloca aí para mim no chat e a gente vai discutindo sobre isso. Mas, normalmente, a gente ouve falar muito pouco da assessoria à gestão para que esses produtos atendam ao mercado, para que esses produtos cheguem na nossa mesa, na nossa casa, no dia a dia. E vocês que são da administração sabem disso melhor do que eu,
que é muito importante a gente ter uma boa gestão das empresas para que a gente possa oferir maiores lucros, para que a gente possa ter uma melhor condição, melhor renda. Então, com base nisso, a gente desenvolveu esse guia aí, que ele traz uma radiografia e ensina a gente a fazer uma radiografia da gestão do empreendimento sob 6 áreas funcionais da gestão. Eu vou apresentá-la um pouco mais para vocês, e aí eu quero conversar com vocês se vocês também avaliam assim as áreas de outros empreendimentos e como é que a gente pode trocar e eu posso aprender também com vocês. Então, no primeiro módulo que eu estava falando para vocês de facilitação de processos participativos, a gente trabalha com os princípios de educação de adultos, a gente trabalha com ciclo de aprendizagem experiencial, com métodos participativos para aprendizagem ativa, com papel e responsabilidades do moderador. Isso é muito novo para vocês? Ou não? Vocês conhecem vocês já trabalharam, já conhecem, já tiveram algum tipo de disciplina na faculdade que traz esse tipo de visão? Digam aí para mim, sobre processos participativos na administração, será que tem alguém trabalhando sob esse aspecto aí na formação da administração? Eu queria saber. A gente também trabalha sobre técnicas básicas para facilitação e visualização participativa. A gente trabalha sobre fases do desenvolvimento de grupos e ciclos de moderação. A gente trabalha com desenho metodológico de eventos de capacitação ativa, sob o aspecto de manejo de situações difíceis e técnicas de retroalimentação, ou seja, feedback. Então, tudo isso são aspectos que são trabalhados nesse primeiro módulo do CAP Gestão. E aí, para isso, a gente desenvolveu esses 2 materiais que estão aqui e que estão lá disponíveis para serem baixados no site do programa CAP, lá na biblioteca. Esse material especificamente aqui de baixo é um material bastante interessante que traz bem o passo a passo para trabalhar com cada um desses aspectos que eu enumerei aqui para vocês, tá? No módulo 2, a gente trabalha com a gestão organizacional do empreendimento, né? Como eu falei para vocês. Então, aqui a gente trabalha, aqui a gente já vai adentrar a questão do associativismo e do cooperativismo. E aí vamos trabalhar vários aspectos, conceito de organização, os campos da gestão, a questão da mudança organizacional, a análise ambiental externa e interna da organização, as áreas funcionais do empreendimento. No módulo 3, eu falei para vocês que a gente trabalha com a questão do Value Links, que é essa metodologia, e a gente trouxe para o Brasil uma metodologia que é muito desenvolvida lá na África, já tem bastante experiência, a gente tem muitas experiências lá na África, a gente trouxe para o Brasil essa metodologia da organização e fomento de cadeias de valor com enfoque em gênero. Então, para isso, a gente desenvolveu essa caixa de ferramentas de gênero, também está disponível lá no site do programa CAP, e essa caixa de ferramentas traz 6 ferramentas para o desenvolvimento de cadeias de valor sensíveis ao gênero. E se vocês tiverem mais interesse sobre isso, é bem bacana, e essa caixa de ferramentas traz esse ferramental de uma forma bem estruturada, e é possível utilizar em diversos tipos de empreendimentos, não só empreendimentos rurais. E eu acho que vale muito a pena conhecer com mais cuidado essa caixa para quem quer trabalhar com a questão de gênero. Depois, o procedimentos para regularização de empreendimentos comunitários, familiares e artesanais, é onde a gente trabalha com as normas sanitárias.
E aí aqui a gente trabalha sobre esses diversos aspectos, né? Então, enquadramento jurídico dos empreendimentos, a questão do licenciamento ambiental, boas práticas de fabricação, rotulagem, principais tipos de mercados para a agricultura familiar. Tudo isso é trabalhado aqui, e aí nesse guia metodológico também a gente faz o passo a passo sobre esses diversos aspectos. Depois, no módulo 5, como eu falei para vocês, a gente trabalha essa questão da diferenciação dos mercados, e aqui, gente, a gente vai adentrar muito, principalmente na questão do mercado orgânico, né, que é um mercado em franca ascensão no Brasil e no mundo, e a gente tem uma legislação muito bacana e muito bem acompanhada aqui no Brasil, inclusive pela sociedade civil, que é a legislação da produção orgânica, e a gente, então, decifra bastante sobre essa legislação nesse módulo, no módulo 5. E no módulo 6 a gente fecha com a questão do desenvolvimento do plano de negócios. Aqui o nosso objetivo é ensinar as pessoas que têm pouco conhecimento sobre a importância de um plano de negócios para o empreendimento, ensinar as pessoas a elaborarem um plano de negócios simplificado. Então, a gente vai fazer aqui o passo a passo para a elaboração de um plano de negócios, e a gente também desenvolveu esse material para ajudar a ter mais conhecimento sobre isso. Esse aqui é dos empreendimentos rurais, onde foi aplicado os conhecimentos do Capgestão, né, lá na Amazônia. Aqui o pessoal está aplicando o conhecimento em outro empreendimento, então vocês veem que são pessoas bem simples e que normalmente as pessoas estão sentadas de uma maneira bem confortável, bem agradável, e a ideia é essa, mudar essa visão que se tem sobre gestão, que é uma coisa chata, é demorada, é dura, você leva muito tempo, você tem que prestar atenção de uma maneira diferenciada, mas isso pode ser feito de uma forma lúdica, de uma forma bacana, conversando, dialogando e construindo conhecimento. Essa é uma das metodologias que a gente utiliza para mapeamento das articulações que são feitas pelos empreendimentos rurais. Aqui a gente estava trabalhando a capacitação da metodologia de análise de cadeias de valor com enfoque em gênero. Esse foi um curso que foi dado em Brasília, pertinho, em Planaltina, na verdade, pertinho de Brasília, numa associação de produtores que chama a Prospera. Esse curso foi dado no final de 2019. E aqui a gente mostra, por exemplo, uma das cadeias de valor que foi trabalhada no intermódulo, a cadeia de valor do cupuaçu, a visão para a melhoria da cadeia. Então, foi desenvolvido um mapeamento da cadeia de valor do cupuaçu e depois foi desenvolvido a visão, né, para a melhoria dessa cadeia de valor. E bom, com a pandemia, como todos nós estamos aqui no online, a gente também teve que trazer o Capgestão para esse formato online. E aí a gente trouxe, em 2020, a gente mudou todo o conceito do Capgestão em termos do que era desenvolvido no presencial, a gente teve que adaptar o conceito para essa edição online. E a gente desenvolveu, então, uma segunda fase do Capgestão, já online, no sul e sudeste do Pará, para 14 municípios do Pará. E aí, então, a gente desenvolveu essa edição com essas 4 fases aqui de desenvolvimento do programa, com uma primeira fase de preparação individual, uma segunda fase com as oficinas online, que aconteciam semanalmente, com a parte do aprendizado, e aí a gente desenvolveu uma rede de aprendizado e ajuda mútua, e com atividades online com empreendimento, porque esse é um dos
pilares do CapGestão, um dos pilares mais importantes, que é a realização da atividade prática. Então, aqui é uma outra forma de visualização desse trabalho que foi feito, e aí foi feito com o IPAM Amazônia e com o financiamento, o apoio do Instituto Humanize. Aqui a gente lá, diferente do que vocês estão acostumados, no CapGestão a gente trabalha assim, com câmera aberta, se vendo e construindo o conhecimento. A ideia não é a gente fazer, como a gente está conversando aqui agora, uma palestra, e sim um diálogo aberto o tempo todo, e é muito importante que todos nós estejamos nos vendo, né? Então, foi uma das formas que a gente trouxe do presencial para o online, foi a gente poder se ver e poder construir o conhecimento de forma conjunta com quem está acostumado, com quem está na experiência ativa lá junto aos empreendimentos rurais. Aí, como eu disse para vocês, a gente já desenvolveu o curso, então, no Cerrado também. A gente começou esse curso no Cerrado em outubro do ano passado e terminamos em junho desse ano. Quando a gente começou o curso, a gente começou com a parceria com o WWF, ESPN e o IPAM. Esse curso teve apoio do projeto SERES, que é o Projeto Cerrado Resiliente, que tem o apoio da União Europeia. E logo assim, no segundo curso, já no segundo módulo do programa, a gente também teve, então, a parceria com a UNB, com o CEGAF, da UNB, e esse, então, se tornou um curso de extensão da UNB, o curso do CapGestão Cerrado, que finalizou agora em junho desse ano. E aqui é um dos cursos aí do CapGestão Cerrado. Tinham cerca de 53 pessoas, por exemplo, nessa oficina que foi realizada. Essa foi uma oficina do curso de regularização sanitária. E agora a gente está numa nova fase do CapGestão, que é a fase de formação de formadores. O que é isso? A gente está em diálogo com as universidades e instituições de ensino da Amazônia. A gente está formando professores de diversas áreas para se formarem nas metodologias do programa CapGestão, nas técnicas e na metodologia que a gente traz no programa CapGestão. E, no caso, aqui eu trago a formação lá do Amapá e aqui do Amazonas, né? Essa do estado do Amapá, essa do estado do Amazonas. No caso do estado do Amazonas, a nossa principal parceira lá é a Universidade do Estado do Amazonas, e o curso, os professores que ficaram interessados em fazerem essa formação foram os professores da área de administração, como vocês que estão aqui. E aqui a gente, então, traz um pouco do que a gente vem trabalhando. Agora a gente está trabalhando os materiais para o desenvolvimento dessa formação de formadores. E aqui, então, eu trago as diversas áreas funcionais da organização do empreendimento, como eu disse para vocês. Mas antes de mostrar essa parte, eu vou abrir para o diálogo com vocês. Queria ver o que responderam aqui no chat. E, então, o Tiago falou aqui que empreende na área rural de produtos não madeireiros. Bacana, Tiago. Conte-me mais sobre isso. E a Amanda falou que é algo que pretende conhecer melhor. Quem mais gostaria de falar a partir disso que eu trouxe? Podem ficar à vontade, gente. Pode abrir o microfone ou pode falar no chat, como vocês quiserem. O que vocês acharam aí do que eu trouxe do programa CapGestão? Já conheciam? Já tinham procurado saber? Digam-me mais. Fiquem à vontade. Quem tem perguntas? O Tiago está falando aqui. Achei muito interessante a proposta, não tinha conhecimento do programa e com certeza vou me informar mais. Estou adorando o conteúdo. Bacana, Tiago. Vamos trabalhar mais esse conteúdo agora mesmo. Quem mais, gente? Vamos lá.
quero conversar com vocês. Quem tem família, que tem uma área rural? Quem já começou a aplicar o conteúdo do curso no empreendimento da família? Qual é a dificuldade que tem? Traz aí para mim. Ninguém? Posso. Posso explicar mais sobre as metodologias participativas, sim, Valéria. Então, eu não sei o nome do meu colega que está perguntando, que está na organização aqui, que está perguntando se a gente aplica em Braslândia. Flávio. Flávio. Não, então, a gente não aplica em Braslândia. Na verdade, o CAP Gestão é um programa de formação, né? Então, no CAP Gestão Cerrado, a gente teve pessoas de Brasília, do DF, que participaram. E aí a ideia é formar essas pessoas para que eles apliquem o conhecimento, né? Não teve ninguém de Braslândia que fez o CAP Gestão Cerrado ainda não. A gente vai ter uma nova edição do CAP Gestão Cerrado, deve iniciar provavelmente em outubro, de novo. E aí vamos ver se a gente vai ter mais gente envolvida. Da região de Brasília, eu lembro que o pessoal da Central do Cerrado fez, e da Prospera, daquela associação que eu mostrei para vocês que a gente trabalhou um dos módulos, né? O módulo de metodologias participativas, que a Valéria está perguntando, esse módulo a gente trabalha muito com jogos para formação. Então, a gente trabalha, vou mostrar aqui para vocês já uma das... Né, nesse caso que a gente está fazendo a formação de formadores, vou mostrar para vocês alguns dos jogos que a gente trabalha. Tem uma metodologia, gente, chama CEF, e aí tem um pessoal em Minas, em Belo Horizonte, a sede do CEF fica em Belo Horizonte. CEF é um conjunto de metodologias, de ferramentas para gestão com base em jogos de conhecimento. Jogos para gestão. Não jogos como a gente normalmente conhece, jogo de tabuleiro ou jogo game, né, no computador, mas são jogos que são feitos a partir do conhecimento de gestão. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Quem mais? Perguntem mais. O Tiago, que trabalha na área de produtos não madeireiros, com o que você trabalha, Tiago? Conta para a gente. Vou mostrar aqui para vocês vou mostrar uma aplicação prática do CAP Gestão. Eu tive a oportunidade de aplicar essa ferramenta com uma cooperativa de produtores lá do sul do Pará, e eu apliquei de forma online também, né? Devido à pandemia, foi no 2020, final de 2020, início de 2021, a gente ainda não estava podendo ir para campo, a gente ainda não tinha vacina, e a gente pôde fazer esse trabalho com a utilização das ferramentas participativas, tanto com o jogo quanto com a visualização e de forma online. Eu vou apresentar aqui para vocês entenderem até um pouco melhor. Deixa eu botar aqui. Agora eu vou colocar na apresentação. Vocês conseguem ver o que eu estou projetando? Sim? Na forma de apresentação ou não? Não? Está a tela inicial do PowerPoint. Está na tela inicial. Então, espera aí.
Agora. Tá. Ó, esse aqui foi um plano que a gente fez para o fortalecimento organizacional da Campax, que é uma organização lá de São Félix do Xingu, no Pará. Então, aqui já foi a apresentação, que a gente fez a apresentação final para os produtores, para o grupo da associação e para quem financiou esse trabalho, né? Então, aqui a gente fala sobre a Campax, então a gente fala sobre, traz um pouco o índice, né, do que a gente vai apresentar, área de atuação dela, e aí a metodologia que a gente utilizou, né, o número de oficinas online que a gente fez 12 oficinas, né, desde agosto até fevereiro de 2020, 2021. O que a gente utilizou para fazer essas oficinas, a metodologia que a gente utilizou, cada uma das ferramentas metodológicas. E aqui as oficinas que a gente fez, né? Foram diversas oficinas, então, aqui as fotos das oficinas online que a gente desenvolveu com eles. Com a direção também do empreendimento. E aqui eu trago algumas das ferramentas, por exemplo, participativas que a gente faz. Aqui a gente foi orientando a eles, né, à distância, né, a gente estava online, de forma virtual, como a gente está aqui agora. A gente pediu a eles para eles desenharem num quadro branco a linha do tempo da organização. Então, em vez da gente fazer um questionário com eles, trazer uma série de perguntas, né, e sentar com a pessoa, ou então fazer online esses questionamentos, e aí acaba sendo uma coisa chata, cansativa e tal, a gente pediu a eles para que eles desenhassem a linha do tempo da organização, desde quando a organização surgiu, e o que aconteceu de mais significativo em cada período da organização. A gente pediu a eles para eles irem falando, desenhando e falando para a gente como é que foi, o que aconteceu em cada período desses, quem eram os parceiros, quais eram as dificuldades que eles tinham em cada momento desse. E aí eles foram desenhando e falando. Com isso, gente, o pessoal fala de forma mais à vontade, de uma forma mais tranquila. É diferente de você fazer um questionário que você pergunta, como eu perguntei agora para vocês, e muitas vezes a gente não responde com vergonha ou porque não sabe bem como responder. Então, dessa forma, esse é um dos métodos que a gente faz, que é a linha do tempo. Essa é uma ferramenta que está dentro de uma metodologia que chama DRP, que é o Diagnóstico Rural Participativo, a chamada linha do tempo. E aqui embaixo, essas bolas que estão aqui fazem parte de uma outra ferramenta participativa que chama diagrama de Venn. E nessa ferramenta, a gente pede ao pessoal para desenhar, pode ser desenhar tanto num quadro, como foi aqui o caso, como desenhar no chão, pode desenhar num papel, tanto um papel grande quanto um papel pequeno. A gente vai desenhar a organização, normalmente a organização que a gente participa, que a gente faz parte, aqui no caso, a Campax, ela está no centro desse desenho. Ela pode ser pequenininha, depende de quem desenha, depende da forma que vê, como ela pode ser grandona, como está aqui, e você vai colocar no entorno dela, ou próximo, como está aqui, às vezes ela, inclusive, faz uma interseção aqui com a bolinha do centro, organizações parceiras. E aí a gente pede também para que eles vão falando sobre essas organizações e deem o nome das organizações, aí normalmente a gente está anotando isso, a gente faz com a gente um desenho também. E aí aqui a gente vai obtendo informações também. Desde quando? Desde quando que eles são parceiros de vocês? Como é que se dá essa parceria? Por que você colocou ele numa interseção aqui com vocês?
Normalmente é porque tem uma grande ação, tem uma ação que se aproxima bastante. Por que que esse aqui, esse parceiro, é menor do que esse? E aí a gente vai buscando informações. E com isso a gente vai aqui, ó, com o diagrama de Venn, que é essa segunda ferramenta, com isso a gente vai buscando obter melhores informações sobre articulações e parcerias dessa organização. E sobre a gente faz um paralelo com a linha do tempo, porque muitas vezes coisas que aparecem aqui na linha do tempo, as instituições que aparecem aqui na linha do tempo, elas vão aparecer novamente aqui. Quando elas não aparecem e o pessoal está à vontade para falar, a gente pode perguntar. Então, a gente pode procurar saber, você falou aqui da certificação de tal organização, mas aqui no diagrama de Venn você não trouxe essa organização. Você esqueceu? Não, é porque não foi uma organização tão relevante. Então, tá bom. E assim a gente vai construindo o quê? Aqui a gente constrói, então, um mapa de atores. Mapa de atores parceiros. Mapa de atores que estão articulados e em parceria com essa organização. Então, aqui a gente trouxe para vocês, por exemplo, duas ferramentas participativas. Isso leva um tempo para fazer, gente, tanto presencialmente quanto online. Não é uma coisa simples, isso é uma conversa de 1h30 a 2 horas, né? Claro, a depender do número de pessoas que estão participando. Mas, com isso, a gente não fica numa fala só de 1 para 1, a gente fica numa fala de 1 para 10, 1 para 15 pessoas. Né? Então, essa aqui foi uma outra ferramenta que a gente trabalhou com essa organização. Aqui a gente fazendo essa ferramenta, e depois, olha, a gente tirou essa ferramenta do que estava aqui, esse desenho, com tudo que a gente foi escrevendo, a gente trouxe, então, e diagramou, e ficou bem bonito, num relatório bacana para eles, já com a linha do tempo completa, com todas as informações que eles foram só relatando para a gente. Então, olha que bacana, né? Você sair de uma ferramenta que foi construída por várias pessoas que estavam na reunião, mas que foram alguns rabiscos, como vocês estão vendo aqui, né? Alguns rabiscos, mas conforme a pessoa vai falando, você vai escrevendo, e aí, então, você tem uma ferramenta completa que traz a linha do tempo dessa organização. Isso pode ser feito, gente, com qualquer organização, né? Não só no meio rural, com qualquer organização você pode aplicar essa ferramenta para conhecer melhor o desenvolvimento da organização, entender melhor com que atores essa organização se relacionou, entender, às vezes, determinados desafios pelos quais ela passou. Aqui, olha, vocês veem que eles falam que aqui houve a criação da cooperativa, depois, quando o cacau começou a ser implantado lá na região, quando começou a ter uma diversificação produtiva, ou seja, quando eles começaram a implantar também outras espécies para além do cacau, que eles atendiam 130 a 150 cooperados, mas eles tinham um número muito maior. O início de uma nova parceria. Depois aqui, olha, eles criaram uma outra cooperativa, então essa cooperativa que estava aqui, ela parou de existir, foi extinta de alguma forma, e aí com isso a gente consegue também obter informações por que ela foi extinta, por que resolveram abrir um novo CNPJ, e assim vai. Então, com isso, a gente tem uma leitura, né, do nível do desenvolvimento organizacional desse determinado empreendimento, utilizando uma ferramenta participativa. Aqui, esse diagrama que está aqui, essas bolinhas aqui, a gente, então, diagramou e também trouxe para cá. Então, aqui a gente tem um mapa de atores e a gente procurou também manter a questão do tamanho das organizações e tal. E aqui a gente fez, então, a leitura do processo de mudança organizacional nas 8 áreas funcionais dessa organização. São as 6 que são trazidas lá naquele guia que eu falei para vocês,
mais gênero e juventude. A gente aplicou a ferramenta 3 desse manual que eu mostrei para vocês, e aplicamos também uma ferramenta para entender melhor como é que estava a questão, como é que está a questão da juventude na gestão desse empreendimento. E aí, aqui a gente faz uma análise de gênero com base naquela ferramenta, na ferramenta 3. Então, com as notas que são dadas lá no diálogo com o grupo, a gente, então, estabelece um gráfico de teia. Aqui, a gente aplicando a ferramenta com o pessoal. E aí, depois, a gente, então, desenvolve o plano de fortalecimento organizacional desse empreendimento, com base nas diversas ferramentas, né? Aqui é só uma apresentação do trabalho, eu não estou trazendo todas as ferramentas que a gente utilizou. E aí, a gente, no plano de fortalecimento organizacional, a gente traz as metas, os indicadores, os valores de base, o que deve ser modificado e até quando, em termos qualitativos e quantitativos, para cada área funcional do empreendimento. Vocês veem que aqui em cima está escrito governança organizacional. E a gente trouxe isso para as diversas áreas, né, para aquelas 6 áreas que estão lá. Aqui eu só trago um resumo, né, uma síntese para vocês. E aqui a gente também aponta, né, recomendações para serem desenvolvidas ao longo do tempo com eles. Então, para vocês conhecerem um pouquinho como é que a gente aplica, então, né, as ferramentas, algumas das ferramentas que a gente trabalha no programa Capgestão. E aí, eu não vou me estender muito, mas só para mostrar para vocês, nessa questão das áreas funcionais, para vocês entenderem um pouquinho que áreas funcionais são essas, né? As 6 áreas funcionais que são trabalhadas naquele guia que eu mostrei para vocês são essas que estão aqui, a governança organizacional, e aí na governança organizacional a gente quer saber como é que o empreendimento é dirigido, e aí tem uma série de questões que a gente coloca aí para nortear a metodologia participativa que vai ser utilizada, ou as ferramentas metodológicas que vão ser utilizadas. A gente tem a área de governança de pessoas, a área de recursos humanos, né, desse empreendimento. Então, a pergunta-chave é como colaborar para o desenvolvimento das pessoas desse empreendimento. Então, vejam que a pergunta é diferente. A gente não quer saber como estão as pessoas do empreendimento, e sim como é que a gente colabora para o desenvolvimento dessas pessoas. Como é que a gente colabora para o desenvolvimento das pessoas que fazem parte do empreendimento. Na gestão econômica e financeira, a gente quer saber como manter o equilíbrio financeiro. Então, a pergunta-chave é essa, é isso que a gente quer nortear nessa visão da gestão econômico-financeira. Na gestão de processos produtivos, a gente quer saber como estruturar os processos produtivos. Na gestão comercial, como garantir a sustentabilidade do empreendimento, a sustentabilidade financeira do empreendimento, a sustentabilidade econômica do empreendimento, a sustentabilidade em termos de mercados que esse empreendimento está atingindo. Na gestão socioambiental, a gente quer saber como garantir a responsabilidade socioambiental do empreendimento. Então, sob essa visão, né, diferente, que a gente desenvolve, então, as 6 áreas funcionais. E aí, para isso, tem uma série de questões que são colocadas. Aqui eu já mostrei para vocês, a gente, com base nessas áreas funcionais, a gente trabalha, então, o gráfico de teia, né, também para ela. A gente vai, então, utilizando a ferramenta, a gente vai dar notas e a gente, então, vai obter uma visão do nível de maturidade organizacional desse empreendimento. E aí, como eu disse para vocês, tem uma série de perguntas que são feitas para cada uma dessas áreas do empreendimento para se obter uma melhor avaliação do nível de maturidade do empreendimento. Essas perguntas não são para serem feitas
assim, falando, perguntando, são para serem feitas utilizando ferramentas participativas. Para cada uma delas tem uma série de perguntas. Aqui na governança organizacional, depois na gestão de pessoas, depois na gestão econômico-financeira, na gestão de processos produtivos, na gestão comercial e na gestão socioambiental. Então, é isso, gente. Agora eu estou aberta aí às perguntas de vocês. Ah, Valéria, qual slide que você quer que eu volte? Eu mostro. Eu não vi você me pedir para voltar o slide. Diga para mim. Ah, já foi? Da teia? Tá, peraí que eu volto lá. Aqui? Nesse aqui, Valéria? Eu não estou vendo agora o chat. Isso, tá. Ok? Foi aí? O que é isso aqui, gente? Quando a gente vai aplicar essas questões e aplicar as ferramentas participativas para obter, né? A melhor forma é aplicando as ferramentas participativas para obter as respostas. Lá no guia, depois vocês vão dar uma olhada no guia, lá no guia tem uma série de notas para serem dadas, né? De 0 a 5 na percepção do empreendimento, na percepção das pessoas que compõem esse empreendimento. E aí essas questões, as respostas a essas questões, a gente vai fazer uma avaliação vis-à-vis a nota que as próprias lideranças se dão para cada uma dessas áreas funcionais. E aí, com base nessas notas, então, a gente vai compor esse gráfico do nível de maturidade, onde, quanto mais próximo ao centro, menor é a maturidade nesta determinada área funcional. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o pessoal tinha as áreas da gestão de processos produtivos e a gestão financeira melhor desenvolvidos do que as áreas, por exemplo, socioambiental, de gestão de pessoas, de governança organizacional e comercial, né? Essas áreas são as áreas mais fracas em termos de maturidade organizacional. E aí, como é que a gente trabalha com isso? A gente trabalha, então, o plano de fortalecimento organizacional desse empreendimento, com olhar para as respostas que foram construídas, né, que foram elaboradas de forma conjunta, com olhar para o que precisa ser desenvolvido para melhorar cada um desses pontos aqui que estão precisando. A ideia da gente é que esses pontos, então, venham cada vez mais para fora, né? O melhor nível de maturidade organizacional vai ser daquela organização que tiver nota 5, nota máxima, né, em cada um dos aspectos da gestão, tá bom? Quem mais? Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas, podem falar à vontade. Tá bom, Valéria. Legal, que bom. Eu vou entrar aqui para vocês conhecerem um pouquinho também do programa CAP. Deixa eu ver se ele está aberto. Será que eu consigo? Sim. Olha, gente, então aqui
é o site do Programa CAP. Por que que chama Programa CAP? Porque a gente desenvolveu... Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Tá. Que a gente desenvolveu 3 programas de capacitação. O CAP Gestão, que eu apresentei para vocês, que tem uma ênfase na gestão de empreendimentos. O CAP Gestores, que tem uma ênfase em capacitar gestores públicos para aumentar a compra dos produtos da agricultura familiar para o abastecimento das escolas, com base na lei do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e com base também no programa hoje conhecido como chamado Programa Alimenta Brasil, era o Programa de Aquisição de Alimentos, agora chama Programa Alimenta Brasil, que também compra produtos da agricultura familiar para entregar em creches, hospitais, CRAs. Então, esse programa aqui é um programa que a gente trabalha essa questão da formação de gestores. E o CAP Feiras, que é para formar os empreendimentos, as lideranças dos empreendimentos para participarem de feiras de negócios. Então, cada um deles vocês vão conhecer mais aqui. No Conheça, você tem um pouco sobre o programa, sobre como é que funciona esse programa, sobre cada um deles. Aqui a nossa linha do tempo também, de onde vêm os participantes do programa CAP, em números aqui de cada um deles, dos CAPs. Aqui a galeria, onde a gente tem, então, os módulos acontecendo, os jogos que se dão. Então, aqui a gente tem bastante foto também. Aqui os números do programa. E aqui dentro, então, vocês podem conhecer tanto o CAP Gestão Amazônia, que tem um vídeo do CAP Gestão Amazônia. Aqui tem um relatório dessa versão online que a gente fez, que é bem recente, está bem legal esse relatório, com informações também práticas de como é que se deu o curso. E o CAP Gestão Cerrado também. Aqui, o CAP Gestão Cerrado, onde a gente também traz, então, aí as informações de como é que a gente trabalhou. Aí, o CAP Gestão Cerrado, ele foi todo online. Então, a gente traz aqui, olha, vocês veem aqui, deixa eu ver, diminuir aqui, a facilitadora trabalhando, por exemplo, essa questão, né, de uma ferramenta participativa mesmo de forma online, né? Aqui tem outra. Deixa eu ver como é que eu fecho isso aqui agora, que eu não sei. A linha do tempo da gente, de onde são esses participantes que estiveram no CAP Gestão. Aqui o CAP Gestores, então fala mais sobre o CAP Gestores, como é que ele se deu. Também é um curso também que se dá de forma participativa, com muito uso de diagramas, de papel, de diálogo. Essa é a forma da gente trabalhar o conhecimento. E o CAP Feiras também, agora a gente vai ter o CAP Feiras, no caso, a gente vai ter um curso autoinstrucional, que vai começar no dia 5 de setembro, na página do EAD da GIZ, que é a página da Atinge. E aí, então, a gente tem uma série de vídeos que ensinam, então, o passo a passo para se participar de uma feira internacional, uma feira de negócios, porque participar de uma feira de negócios não é simplesmente ser selecionado para participar da feira, a gente tem que se preparar para isso, e se preparar com 1 ano de antecedência, preparar o empreendimento, a participar dessa feira, de uma feira como essa ou como essa. Essa daqui é uma feira que acontece lá na Alemanha anualmente, a maior feira de negócios orgânicos do mundo, acontece em fevereiro na Alemanha,
Essa aqui é uma feira que, inclusive, vai começar agora, de novo, também anual, que chama Green Rio, que acontece no Rio de Janeiro. Esse daqui foi a Green Rio 2021. Então, a ideia da gente aqui é trabalhar com a formação das lideranças dos empreendimentos, os diretores dos empreendimentos a participarem, se prepararem para estar numa feira, se preparar para estar durante a feira e depois da feira também, né? O que a gente chama de pós-feira. Então, esse é o Capfeiras. E aqui vocês têm, então, toda a biblioteca, como eu disse para vocês, com todos aqueles materiais, todos disponíveis para serem baixados, né? Aqui é um livro de receitas que a gente desenvolveu também para estimular os gestores públicos a comprarem produtos da agricultura familiar para estar nas escolas, universidades, institutos federais. Esse aqui é o guia sobre como participar com sucesso em feiras internacionais. E aí, quando eu chamo de feiras internacionais, podem ser feiras internacionais que ocorrem, inclusive, no Brasil, né? Feiras nacionais e internacionais. Aqui é o material principal, que é esse material que a gente desenvolveu. E aqui tem outros materiais que foram desenvolvidos por outros parceiros, muitas vezes um referencial teórico que a gente utiliza complementar aí ao curso. E aí tem uma série de outros materiais bem bacanas. Aqui, olha, é o manual da metodologia CEF, que eu falei com vocês, que é essa metodologia de jogos para o desenvolvimento da gestão. Então, tem bastante material bacana aqui. Eu sugiro a vocês darem uma olhada e pesquisarem. Eu acho que vocês vão encontrar. Quem quer entrar por essa área aí vai gostar de conhecer esses materiais. Da minha parte, é isso. Fico disponível para tirar dúvidas de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Bem, Cláudia, já que o pessoal acho que não está com muita dúvida, está com vergonha, né? A gente pode encerrar por aqui? Pode sim, eu agradeço e vocês têm meu contato, qualquer coisa e também qualquer dúvida, entre em contato lá pelo programa CAP também. Vou colocar meu e-mail aqui, se vocês quiserem colocar aqui no chat, quem quiser conversar mais comigo. Pode entrar em contato, eu sempre respondo os e-mails, tá bom? Muito obrigada pelo convite, eu espero que vocês conheçam mais e se interessem mais por esse mundo aí, que é um mundo que a gente precisa muito de profissionais como vocês, da área da administração. Nada, nós que agradecemos, Cláudia. Deixa eu dar o recadinho final. Finalizamos a palestra CAP Gestão e agradecemos a palestrante Cláudia pela participação na 10ª Semana Acadêmica da Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% da palestra. E também lembramos que mais tarde terão mais atividades na CADM. E relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. E as doações podem ser entregues na ADM, na face, e ficamos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial, coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. É isso, muito obrigado.
Tchau, gente. Obrigada.